Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Arthur Cabral, vem ou não vem para o Corinthians? Cadê o camisa 9? Né? O Corinthians precisa de um camisa 9. Quer um camisa 9 urgentemente. Está desesperado por um camisa 9 que faça gols. Um centroavante que faça gols. E quer a contratação do Arthur Cabral. É a bola da vez, é o plano A, B, C, D e E. É o Arthur Cabral. Ele vem ou não vem para o Corinthians? A janela termina no dia 2 de setembro. Tá terminando a janela. Eu conto tudo para vocês agora, Sereto News chegando. O Héctor Hernández, centroavante espanhol, jogador já está contratado, já foi anunciado, já está regularizado no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, portanto pode jogar, não deve começar como titular, né? Não deve começar como titular, mas deve ficar como opção no banco de reservas para o técnico Ramon Dias. Ele não joga desde o dia 10 de maio e por isso não deve começar como titular. Além do Héctor Hernández, o Corinthians deverá ter à disposição, deve ter ou com certeza terá à disposição o José Martínez. Este sim deve começar jogando entre os titulares. Estava jogando, está em forma, está em condicionamento físico, em pleno condicionamento físico, 100% em ritmo de jogo, vai começar jogando entre os titulares, deve começar jogando entre os titulares. O técnico Ramon Dias indicou o jogador, gosta muito do jogador e entende que o Corinthians precisa de um jogador com as características dele, um volante volantão, aquele marcador, aquele cão de guarda, aquele pitbull no meio-campo corintiano. O que eu acho mesmo é que o Corinthians precisa de um jogador, um centroavante, né? Um centroavante que faça gols. Isso o torcedor corintiano também sabe, também concorda comigo, eu tenho certeza absoluta. O que você acha das estreias, ou possibilidade de estreias dos dois jogadores, do Héctor Hernández e do José Martínez? Deixe aqui o seu comentário no canal do Sereto, porque eu leio todos os comentários. Depois da vinhetinha, eu falo mais do Corinthians. Muito bem, quero falar agora do Kaká. O Kaká que atingiu a meta que obriga o Corinthians a comprá-lo por 11 bilhões de reais. O zagueiro ultrapassou 2.200 minutos em campo, que era a condição para o Corinthians contratá-lo em definitivo do clube japonês. O Kaká atingiu a meta prevista em contrato, que obriga o Corinthians a comprá-lo do Tokushima Vortis, do Japão. O Corinthians vai pagar 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais, para ficar com o jogador em definitivo. Em março, o Corinthians contratou o Kaká por empréstimo até o final do ano. E na ocasião, ficou definido que se o jogador atingisse 2.200 minutos em campo, o clube teria que contratá-lo em definitivo. Essa marca foi superada neste mês. O Kaká já tem 30 partidas com a camisa do Corinthians e 5 gols marcados, fora os gols contra, né? Porque o Kaká também gosta de fazer gol contra. O Corinthians ainda precisa discutir as condições do novo contrato do Kaká. O atual vai até dia 31 de dezembro. E assim, portanto, não há pressa da direção para assinar o novo vínculo. Tem 25 anos o Kaká, tem sido bastante utilizado desde que chegou ao Corinthians, embora não possa ser considerado um titular absoluto, né? Além dele, o técnico Ramon Dias tem à disposição o André Ramalho, esse sim é titular absoluto, o André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Félix Torres para a posição. O Caetano também faz parte do elenco, mas o Caetano não vem sendo utilizado pelo técnico Ramon Dias. É o Kaká, zagueiro do Corinthians, que será contratado em definitivo, portanto. Eu falo agora do centroavante do time. O torcedor quer saber de centroavante, não quer saber de zagueiro, não quer saber de volante, o torcedor quer saber de camisa 9, o camisa 9 do Timão. Muito bem, o Corinthians aposta todas as suas fichas, está tentando de qualquer maneira contratar o atacante, o Arthur Cabral, centroavante do Benfica de Portugal. O Corinthians apostou as últimas fichas pelo atacante Arthur Cabral, atualmente no Benfica de Portugal. Conforme a apuração
do Marco Belo, meu amigo Marco Belo, que participa da Rádio Transamérica e também do podcast Timão, além do meu Timão. O Marco Belo está em todas, hein? Ele diz o seguinte, que o Corinthians melhorou a oferta ao clube português e também mudou os moldes de negócio. O Corinthians melhorou ainda mais a oferta para o clube português. O Corinthians busca um acordo de empréstimo de 1 ano, com a obrigação de compra ao término do vínculo inicial a partir de metas estabelecidas. O valor da contratação em definitivo seria de 15 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais na cotação atual, fora o pagamento pela aquisição provisória. O Benfica ainda responderá se aceita ou não a oferta corintiana. Apesar do clube português querer se desfazer do jogador, o Benfica não quer mais ficar com o jogador, ele não abre mão de receber um valor próximo do que pagou por ele, que foi 20 milhões de euros, cerca de 123 milhões de reais na cotação atual. Atleta e clube têm contrato até junho de 2028. Até junho de 2028 vai o contrato do Arthur Cabral com a equipe do Benfica. Arthur Cabral e Corinthians já se acertaram financeiramente e o atacante chegaria ao Corinthians independentemente da possível negociação do Yuri Alberto para o Southampton da Inglaterra. Então, o Corinthians, portanto, quer porque quer a contratação do Arthur Cabral. É o nome da vez. É o plano A, o plano B, o plano C, o plano D e o plano E. É o Arthur Cabral, centroavante do Benfica. Acontece que os moldes da negociação são esses. O Corinthians traria o Arthur Cabral emprestado por 3 milhões de euros, mais ou menos. E aí, no final do empréstimo, o Corinthians teria a obrigação de pagar 15 milhões de euros, mais ou menos, o que é mais de 90 milhões de reais. É muito dinheiro. O Corinthians vai ter dinheiro para pagar o Arthur Cabral no final do empréstimo? Acontece que o Corinthians está desesperado por um atacante, está desesperado por um centroavante, quer de qualquer maneira a contratação de um camisa 9 que faça gols, porque o Corinthians tem até agora o Yuri Alberto, né, que perde muitos gols, e tem o Pedro Raul, que não dá nem para considerar o Pedro Raul como centroavante do Corinthians, né? Porque quando ele está em campo, ele só atrapalha. E agora, então, o Corinthians precisa da contratação do Arthur Cabral de qualquer maneira, mas tem que correr logo atrás desta contratação, porque hoje é dia 28 de agosto e o Corinthians tem até dia 2 de setembro apenas para terminar esta contratação, para fechar esta contratação. 2 de setembro é a próxima segunda-feira e o Corinthians não tem muito tempo para terminar ou fechar, encerrar esta contratação. Mas o Corinthians ainda não desistiu da contratação do Arthur Cabral. E não tem outro plano, não tem outro jogador em mente. É o plano A, o plano B, o plano C, o plano D e o plano E, a contratação do Arthur Cabral. E agora eu conto para você se o Yuri Alberto vai sair do Corinthians ou não. E afinal de contas, o Yuri Alberto vai ser vendido do Corinthians? Esta é a pergunta que não quer calar. Há 5 dias do fim de janela de transferências no Brasil, o Corinthians ainda busca opções no mercado para reforçar o ataque, né? Em contrapartida, observa clubes do exterior interessados em Yuri Alberto, artilheiro da equipe na temporada. Nesse momento, o clube que tem interesse mesmo é o Southampton da Inglaterra, mas acontece que vai fazer uma proposta, ou deve fazer uma proposta para ter o jogador. Acontece que, neste momento, dificilmente o Corinthians vai negociar o Yuri Alberto, porque o Corinthians não tem outro jogador para a posição. Se o Corinthians não contratar o Arthur Cabral, o Corinthians não vai negociar o Yuri Alberto. A proposta do Southampton é feita por empréstimo de 1 ano, com opção de compra no fim do período. A negociação é vista como muito difícil. O Corinthians dificilmente deve negociar o Yuri Alberto para o Southampton da Inglaterra. Pelo menos por enquanto o Corinthians não conseguir contratar outro jogador. A proposta do Southampton poderia chegar até 21 milhões de euros, 126 milhões de reais.
Apesar disso, a diretoria entende que só poderá negociar o jogador caso tenha pelo menos uma peça de reposição à altura para a sequência do campeonato. Mesmo muito contestado, né, o Yuri Alberto tem 16 gols em 38 jogos e é o principal artilheiro do Corinthians em 2024. Você imagina se ele não perdesse tantos gols, né? Se ele não perdesse tantos gols, como ele não seria importante vestindo a camisa do Corinthians. O Ramon Dias deseja ter mais opções para a função de centroavante, que é a função mais carente do Corinthians no momento. Além do Yuri Alberto e do Pedro Raul, o Corinthians tem também o Giovani, que quebra o galho na posição, mas o Giovani não é considerado um centroavante, E agora contratou o Héctor Hernandes, que não se sabe se de fato vai dar conta do recado ou não, né? O Corinthians contratou o Héctor Hernandes, mas a verdade é que não bota tanta fé assim no Héctor Hernandes. Se botasse fé no Héctor Hernandes, não estaria interessado em contratar o centroavante, o Arthur Cabral, como está interessado o Corinthians. Portanto, é isso. O Yuri Alberto dificilmente vai ser negociado nesta janela. E agora, para fechar, eu quero falar do Augusto Melo, presidente do Corinthians, que está sofrendo o processo de impeachment no Timão. Quero falar sobre o Augusto Melo. O Augusto Melo se pronunciou a respeito do impeachment no Corinthians, ou a possibilidade de impeachment no Corinthians. Ele disse o seguinte: recebi a notícia vinda da imprensa de que um grupo de conselheiros teria protocolado um pedido de impeachment, buscando o meu afastamento da presidência do Corinthians. Esta atitude, tomada logo após uma derrota no Campeonato Brasileiro, é uma clara tentativa de desestabilizar o ambiente no Parque São Jorge, conduzida por aqueles que não aceitam a vontade soberana das urnas. Embora não tenhamos conhecimento oficial sobre o teor do pedido, se as informações veiculadas da imprensa forem verdadeiras, trata-se de uma medida frágil e sem base, mostrando a total falta de argumentos legítimos por parte daqueles que tentam prejudicar o Corinthians em um momento decisivo na temporada. Então, a atual gestão permanece tranquila e comprometida em recolocar o Corinthians no caminho certo, é o que diz o Augusto Melo a respeito da tentativa de 91 conselheiros que assinaram o processo de impeachment e entregaram para o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior. E aí o Romeu Tuma Júnior é que vai decidir se dá sequência a esse pedido ou não de impeachment do presidente Augusto Melo, presidente do Corinthians. É o Corinthians que está numa situação complicada dentro de campo e numa situação e está fervendo nos bastidores fora de campo. É isso! São destaques e informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. Faça a sua inscrição. Você já está inscrito no canal? Inscreva-se no canal. Você não paga nada para inscrever-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Me segue nas redes sociais. @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto no Twitter. Participe do clube de membros do canal, porque você fazendo parte do clube de membros do canal, você faz parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto e tem prioridade nas lives do canal. Amanhã, depois do jogo, tem live. Depois do jogo tem a live do pós-jogo, do Acabou a Brincadeira. Acabou o jogo, você sabe, acabou a brincadeira. E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. E é isso aí, fiel. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com a rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Vai Corinthians e Deus abençoe a todos.